crescimento e decrescimento da função. Ou seja, em outras palavras, o que eu tenho que fazer é estudar o sinal da primeira derivada. Então, calculemos a primeira derivada da função, que é essa. Uso a regra do quociente, derivada do numerador, que é 1, que eu multiplico pelo denominador, que é x² menos 1, menos o numerador, vezes a derivada do denominador, que é 2x, sobre x² menos 1 ao quadrado, ou seja, sobre o quadrado do denominador. Essa é a regra. Então, f' de x é... Aqui eu vou ter um x² com menos 2x², eu vou ter um menos x², menos 1, dividido por x² menos 1 ao quadrado. Ou seja, isso aqui é menos x² mais 1 sobre x² menos 1 ao quadrado. Essa é a expressão da primeira derivada. Estudo o sinal dessa primeira derivada. Observo que marco aqui os pontos onde a função não está definida. Menos 1 e 1. Eu vou colocar assim com bolinha aberta para ficar claro que a função f' não está definida aí, assim como a função f. Essa coisa aqui embaixo é sempre positivo, onde pode ser calculado, porque está ao quadrado. Isso aqui também é uma soma de quadrados, que é sempre positiva. Com sinal de negativo significa dizer que essa f' é sempre negativa. Sendo sempre negativa, eu tenho em particular que a função f é decrescente em todos os pontos, ou seja, em todas as regiões onde a derivada existe, onde a função está definida. E em particular, f não possui extremos. Ok? E finalmente, a concavidade. O que eu tenho que fazer é estudar o sinal da segunda derivada. O que eu tenho que fazer é usar a regra do quociente novamente aqui. Então eu vou ter o menos, esse menos que está aqui, derivo o numerador, 2x, vezes x² menos 1 ao quadrado, que é vezes o denominador, menos o numerador, que é x² mais 1, vezes a derivada do denominador, aqui eu tenho que usar a regra da cadeia, então vai ficar 2 vezes 2x menos 1 sobre vezes 2x, dividido por x² menos 1 ao quadrado vai dar 4, certo? Como eu quero estudar o sinal dessa função aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é simplificá-la o máximo possível. Bom, observa que todas as parcelas dessa função racional tem esse termo x² menos 1. Portanto, eu posso cortar esse camarada que aparece aqui com um desses e com um desses. E eu tenho, então, que a segunda derivada é dada por essa expressão. Se eu simplificar, ou se eu agora reescrever isso, ou desenvolver esses termos, melhor ainda, eu não preciso nem desenvolver, porque aqui, veja, eu tenho menos 2x, x² menos 1, menos 4x, x² mais 1, sobre x² menos 1 ao cubo. Tá certo? E aqui, tanto esse termo quanto esse, tem um 2x fator comum. Coloco esse cara em evidência e escrevo o que sobra dentro dos parênteses. Eu vou obter uma expressão assim. F duas linhas de x igual a 2x. Essa conta eu deixo para vocês fazerem aí. x² mais 3 sobre x² menos 1 ao cubo. Então veja que eu coloquei o 2x em evidência aqui e aqui. E quando eu desenvolvo o que sobra, dá esse termo x² mais 3. Essa coisa aqui é zero se somente se x é zero. E daí eu posso agora estudar o sinal da segunda derivada, novamente marcando os pontos onde ela não existe, menos 1 e 1. Onde ela é zero, eu vou marcar com a bolinha fechada, que é no zero. E agora eu vejo o que acontece com o sinal dessa função f duas linhas aí em cada uma dessas regiões. Esse termo é sempre positivo, então o sinal dessa segunda derivada vai ser dada por essa expressão aqui. x² é uma combinação do sinal desse com o sinal desse camarada daqui de baixo, que é um polinômio de grau 2 elevado ao cubo. Eu observo que x² menos 1 é uma parábola. É interessante fazer essa leitura, é uma forma de fazer. Se x² mais 1 é uma parábola, que tem raízes menos 1 em 1 e tem concavidade para cima.
portanto, entre as raízes menos 1 e 1, essa coisa é menor que zero, portanto, ele ao cubo também é menor que zero. Então, ou seja, o denominador é negativo entre as raízes e positivo para fora. Basta agora eu fazer uma análise desse sinal com esse. Aqui, entre 0 e 1, o x é positivo e essa coisa é negativa. Então, positivo com negativo dá negativo. Aqui, eu tenho o denominador positivo e o numerador positivo, então é mais. Aqui eu tenho negativo com negativo, portanto é positivo. E aqui, negativo com positivo, portanto fica negativo. E daí eu tenho que a função é côncava para baixo aqui. O vermelho já não está funcionando nesse momento, vou manter o azul. A função é côncava para cima nessa região, côncava para baixo nessa e côncava para cima aqui. Portanto, esse ponto, veja que é um ponto onde a função passa de côncava para cima para côncava para baixo. É o ponto 0, 0, que é o f de 0, é ponto de inflexão. É o ponto onde a função, é o único ponto onde a função muda de concavidade. Tá? Eu vou apagar esse pedaço aqui porque eu vou precisar para desenhar o gráfico da função. Aqui eu tinha as informações que o domínio é a reta inteira menos mais ou menos 1 e a simetria em relação ao eixo y. E nesse último caso aqui, nesse exemplo, no caso 3, eu tenho que 0, 0 pertence ao gráfico de f. Então, ou seja, até aqui eu tenho todas as informações claras. Tá? Bom, vamos desenhar o gráfico da função agora. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou marcar os pontos retas verticais em x igual a 1 e x igual a menos 1, porque eu lembro que são pontos onde eu tenho as fitas verticais. Vou marcar também o ponto 0, 0, que é um ponto onde a função passa. E agora eu vou coletar todas as informações que eu tenho aqui de maneira a desenhar esse gráfico. Bom, eu sei que a função tem y igual a 0, que é essa reta, como assíntota horizontal. Em outras palavras, tanto para a direita quanto para a esquerda, a função se acomoda em cima dessa reta. Por outro lado, o limite quando x vai a 1 pela direita é mais infinito, ou seja, 1 pela direita é mais infinito, então a função vai ter um comportamento assim. E quando eu vou a 1 pela esquerda, nesse sentido, ela vai a menos infinito e tem um comportamento dessa maneira. Não preciso fazer isso do lado de cá, porque eu sei que a função é ímpar, então eu só desenho usando a simetria. Bom, essas setinhas aqui me dão essas informações do que acontece com os limites no infinito e em 1. Entre 0 e 1, em termos de crescimento, eu sei que a função decresce, e em termos de concavidade, eu sei que é côncava para baixo. Então eu faço o desenho usando essas duas informações, decrescente e côncava para baixo, eu tenho algo assim. Tá certo? De 1 a infinito, a função continua decrescendo e côncava para cima. Então olha só, as setinhas onde o gráfico tem que ter o comportamento, eu vou apagar aqui para não poluir o desenho, mas ela é decrescente e côncava para cima, então eu tenho um comportamento desse jeito. Esse é o desenho da função. E agora eu completo o gráfico usando a simetria em relação à origem, ou seja, se ele faz esse caminho positivo, o caminho contrário é esse. Então, ou seja, aqui nessa região ela vai ser decrescente, como de fato é, e côncava para cima. E entre menos infinito e menos 1, eu tenho esse comportamento que é o simétrico em relação à origem de lá. Tá? E com isso eu tenho o gráfico da função f que eu queria. Tá? Esse é o gráfico da função. E com isso a gente termina esse primeiro exemplo. Veja que, usando todas as informações que a gente coletou aqui, fica bastante simples de desenhar o gráfico da função. Tá? Bom, eu vou apagar isso aqui para fazer agora um outro exemplo. Exemplo 2. Então, se vocês, quando estiverem assistindo, pausa o vídeo um pouquinho para fazer a figura. O exemplo 2 é um exemplo que está naqueles slides. Eu optei por resolver esse problema. Ou seja, eu quero vou encontrar o gráfico dessa função. Primeiro passo, o domínio dessa função. Observa que eu tenho uma
função trigonométrica, portanto o domínio disso aqui é reta inteira, eu não tenho nenhuma restrição para calcular seno nem cosseno. Depois, eu sei que a função seno é periódica de período 2π, e a função cosseno também é uma função periódica de período 2π. Isso aqui se repete a cada 2π, esse se repete a cada 2π, então essa combinação também vai se repetir a cada 2π, ou seja, f é periódica de período 2π. Portanto, a partir daqui, basta desenhar gráfico de f em 0,2π aberto. E, em outras palavras, eu só preciso fazer todo o estudo que eu vou fazer aqui para frente dentro do intervalo 0,2π. Feito isso, o problema tá resolvido. Eu só repito a figura usando a informação de ser periódica. Tá? Próximo passo, eu tenho que buscar os interceptos da função. Com eixo y. Primeiro, o eixo y, lembrando que é simplesmente calcular f de 0, é o ponto 0, f de 0, e esse ponto existe porque o 0 está no domínio da função. Isso aqui vai dar 0, isso aqui dá seno de 0, que é 0, cosseno de 0 é 1, então dá 1 vezes 2, 2, menos 2, 0. Esse é o ponto onde a função encontra o eixo y. E o eixo x, eu tenho que resolver a equação f de x igual a 0. Ok? Bom, para fazer isso aqui, daqui em diante, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui do lado. Eu vou retomar essa função. O que eu vou fazer? Eu vou reescrevê-la em uma outra roupagem que as coisas vão ficar bem mais simples, tá? Essa é a minha função f. Lembra que seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é igual a 1, ou seja, eu tenho a identidade trigonométrica seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1, que eu posso reescrever dessa maneira. 1 menos cosseno quadrado, ou seja, seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. O que eu vou fazer nessa função? Eu vou trocar esse seno quadrado por 1 menos cosseno quadrado de x. Por que eu vou fazer isso? Porque fazendo isso, observa aqui eu tenho 2 cosseno de x menos 2. Fazendo isso, a minha função que dependia do seno e do cosseno, agora passa a depender somente do cosseno. E isso pode ajudar a gente. Então eu vou desenvolver isso aqui, vai ficar menos cosseno quadrado, mais 2 cosseno de x. Esse menos 2 com 1 daqui fica menos 1, ou seja, isso aqui é menos cosseno quadrado de x menos 2 cosseno x mais 1, e que observa que isso aqui me dá um quadrado perfeito. Isso aqui é menos cosseno de x menos 1 ao quadrado. Ou seja, a função f de x, que tem essa cara, também se escreve como sendo cosseno de x. O vermelho não quer me ajudar, então vou manter azul mesmo. Cosseno de x menos 1 ao quadrado com sinal de menos. Então veja que essas duas expressões são expressões para a mesma função. Tá? Então, a partir daqui, agora eu vou usar essa expressão para a função f. Vou apagar essa conta para economizar a lousa. Beleza. Bom, voltando aqui ao estudo dos interceptos com eixo x. Então, resolver isso aqui, observa que agora é equivalente a resolver cosseno de x menos 1 igual a 0. Porque f é 0 somente se o que está dentro desse quadrado é 0. Veja que ficou bem mais simples de fazer a conta, ou seja, cosseno de x igual a 1. E isso aqui vale somente se dentro do intervalo 0,2π, x igual a 0. Tá? Isso aqui, obviamente, dentro do intervalo 0,2π. Tá? Portanto, ou seja, o único intercepto com o eixo x é o 0, 0. Com relação às assíntotas, que é o próximo ponto que a gente vai estudar, veja, essa função ela é definida na reta inteira e contínua na reta inteira. Então, não existem assíntotas